Olá, eu sou a Lúcia Barleta. Nós vamos apresentar um projeto de língua inglesa do quarto ano do Ensino Fundamental 1 de um colégio particular em São Paulo chamado Special Friends. Olá, eu sou Mônica Lemos. O projeto Special Friends tem por objetivo trabalhar com diversidade, por isso a gente começa com esse livro disparador chamado It's Okay to be Different, que aborda a diversidade de várias maneiras, não só deficiente, mas diversas formas. O importante é que a gente tenta, com o projeto, fazer com que eles coloquem no lugar do outro. Então, diminuindo os rótulos e os nomes, né? A questão da normalidade ou não. Um outro momento desse início do projeto são dois vídeos que a gente usa ainda para trabalhar essa questão agora mais especificamente, quero dizer, para trabalhar com essa questão da deficiência. São dois vídeos reais, não são vídeos produzidos, mas são a partir de situações reais. Um dele é o Pip the Dog, que a Lúcia pode falar um pouco. O Pip the Dog é veiculado por uma academia que treina cão guia. E ele mostra de uma forma lúdica como é o treinamento desses cães e como eles são selecionados ou não para determinada pessoa com deficiência visual. O outro é o We Are the Superhumans, que foi veiculado fora do Brasil, mas era para a Paralympics do Rio, e mostra também pessoas fazendo coisas que as ditas normais talvez não conseguissem fazer. Inclusive pilotar um avião sem os braços. Ou tocar bateria também sem os braços. São coisas incríveis que eles pedem toda a aula para passar o mesmo vídeo, né? Depois, a gente tem um momento que eles levam um boneco como se fosse o Special Friend, que é um boneco com alguma deficiência, e eles o incluem em atividades cotidianas. E eles têm que contar pra gente, em inglês, como é que foi a experiência de conviver com esse amigo, com esse Special Friend, por uma semana. We can study together, clean my room and ride a bicycle. Where can you take your special friend? We can go to the park, to school and go to the movies. Can your special friend go everywhere? He can't go to a dangerous place like an electricity room. And what did you do last week? We went to Villa Lobos Library, church, grandparents' house and supermarket. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. E como objetivo secundário, a gente tenta fazer com que a própria família, né, que a questão da inclusão saia do ambiente escolar e que vá para a sociedade, que vá para outros lugares, acessíveis ou não, e que eles prestem atenção sobre esses detalhes que não são tão detalhes assim, né? Em seguida, a gente trabalha na escola com eles um circuito onde eles experimentam ser deficientes e ajudar os colegas. Então, a gente organiza para que eles vendem os olhos, para que eles sejam deficientes visuais, dificulta um pouco para que tenham a experiência da baixa visão, questão de mobilidade, e aí a gente pensa nessa colaboração. O amigo que ajuda e o amigo que está passando pela experiência. E aí isso que a gente contou até agora, a gente faz no presencial. E aí a gente teve que mudar tudo para o remoto. Não tem mais boneco, não tem mais circuito, então a gente pensou numa outra forma de ainda permitir, dentro do contexto que a gente estava inserido, que as crianças experimentassem ter a deficiência. Ou pelo menos conviver com alguém, né? Que é o mais comum. Então, nessa primeira figura, foi uma experiência pelo Zoom. A professora pediu para que eles fechassem os olhos e escrevessem alguma coisa na whiteboard que ela compartilhou. Então, saiu, né, de todo tipo. Alguns escreveram com traços, usaram os traços para escrever, e os outros com texto. E aqui eles pensaram em questões para fazer, né, e ficaram muito curiosos para fazer para um cadeirante de verdade. Então, através do Padlet, que é
esse mural aqui, eles criaram, como eles não podiam levar os bonecos para casa, eles criaram os próprios amigos, né? Cada um de um jeito, cada um retratou de uma maneira, mas que todos estivessem em situações reais que pudessem ser vividas como os E bonecos compartilhadas com os amigos de outras salas. Isso. Então, a gente conclui pensando em alguns pontos que são importantes. O primeiro de todos é que a gente externaliza com eles de que o deficiente não é um objeto, não precisa ficar escondido. Não é porque tem uma deficiência que vai deixar de fazer coisas. Deficiente também é agente no mundo. Agente no mundo que também luta pelos seus direitos, agente no mundo que também tem sonhos, desejos e quer viver coisas como qualquer outra pessoa dita normal, né? Essa é uma questão, acho que esse é o ponto central do projeto. Além disso, a gente busca também não expandir a inclusão escolar, que acontece minimamente em alguns casos, para uma tensão social sobre isso. Então, todos os lugares precisam ser inclusivos e acessíveis, não só a escola. E aí a gente percebe que eles começam a prestar atenção mais na inclusão como um fator maior, né? Como um objetivo maior do que só na escola. E a gente tem um ponto que é importante, a gente faz tudo isso em língua inglesa. Então, a gente usa a língua como instrumento para realizar o projeto. E o ponto mais importante, o outro ponto importante no sentido de uso é que, no decorrer do projeto, eles vão revelando as experiências que eles têm na vida deles com a inclusão. Conta sobre familiares que têm deficiência, pessoas com quem eles convivem que têm deficiência e que no começo eles escondem e não contam. Então a gente tem tanto esse movimento dentro da sala de aula deles contarem, como eles conviverem e demonstrarem uma outra forma de interagir, de agir, pensando a deficiência. E a gente consegue perceber também uma atitude depois do projeto ou durante o projeto sobre como se colocar no lugar do outro, né? Então, a empatia é uma coisa que acaba sendo percebida depois também como um ponto importante ao final ou durante o projeto. Obrigada. Obrigada, gente. É isso.